Gravação. Ok. Bom, inicialmente vocês todos já devem estar a par, sabendo que em metade do ano que vem, em agosto, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que tem como objetivo a proteção de dados pessoais e sensíveis dos cidadãos brasileiros, tá? Então, tudo que for referente a dado que tenha como possibilidade de identificar uma pessoa, como CPF, identidade, nome, ou dados sensíveis, que podem ser a questão desde religião, opção sexual ou afim, devem ser protegidos e vão ser regidos por essa lei. Tá? Então, com esse objetivo, nós também, como trabalhando na área de segurança, estamos buscando ferramentas e também estamos trabalhando com uma assessoria jurídica nesse sentido, aí, porque muita questão da LGPD está voltada também a processos. Né? Então, quando envolve processo, a questão jurídica e processual é bem interessante ser trabalhado dentro das empresas. Tá? Bom, como é que funciona na realidade a lei? Ela tem como prevista uma multa é até 2% do faturamento bruto, limitada a 50 milhões, né? Claro que a própria lei fala bastante da questão de utilização de boa governança, ou seja, quando a empresa ela estiver trabalhando com ferramentas que possibilitem ter uma governança sobre essa processão de dados, com certeza também as multas e sanções serão bem menores, né? Então, a utilização de ferramentas ou de processos que auxiliem isso é muito importante, desde a questão de ter uma política de segurança, conscientização dos seus usuários, então muitas coisas não necessariamente tem que estar adquirindo soluções e sim melhorando os processos. Hoje, a maioria das empresas ainda peca um pouco na questão da segurança da informação, mas com a nova lei eu acredito que as empresas vão estar se preocupando cada vez mais com isso. Tá? Bom, quando a gente fala também em proteção de dados, acho que um ponto importante que a lei vai proporcionar para nós é um pouco da mudança da forma de como se armazena esses dados. Hoje nós temos aquela visão do armazenamento total, ou seja, eu tenho quanto mais informações eu coletar, eu não tenho aquela preocupação de estar descartando essa informação. Então, o primeiro passo que nós sempre falamos na questão da LGPD é fazer uma auditoria para analisar onde estão esses dados sensíveis, ou os dados pessoais, e o que eu preciso proteger ou o que eu preciso me resguardar. Um outro ponto muito importante aí que fala a questão do princípio da finalidade, ou seja, para que eu preciso daquele dado. Tá? Então, quando eu vou solicitar um dado pessoal, algum dado sensível para alguém, essa pessoa tem que conceder essa informação e para que aquela informação vai ser utilizada. Então, quando o RH, por exemplo, tiver dados dos funcionários, eles têm que ser aqueles dados que têm como finalidade para uso para o RH, né? Então não vai poder estar vendendo ou repassando uma planilha de dados pessoais dos funcionários para uma empresa ou alguém para estar fazendo marketing, alguma coisa nesse sentido, né? Então se trabalha na questão do primeiro momento é fazer um inventário de onde estão essas informações. Outro ponto importante é entender o fluxo que essa informação tem dentro da empresa, tá? Então, porque toda a informação ela vai ter que ter uma entrada, um processamento, ou seja, e o descarte dessa informação. Então, quanto menos tempo eu ficar com esses dados dentro da minha empresa, melhor ou menos risco eu vou estar correndo. Né? Então, sempre se pensar na questão do princípio da necessidade, ou seja, que se vou ter a necessidade daqueles dados, o dono do dado, ou seja, a pessoa física, que ela vai ter que ter livre acesso a essa informação e também ela vai poder solicitar a qualquer momento a remoção desses dados ou a transferência desses dados para outro titular, né, ou seja, outro operador o seu controlador do dado, porque eu vou ter o controlador, que é a empresa que tem os dados, ou seja, a empresa que controla os dados. O operador é quem opera o dado e o titular é o dono do dado, ou seja, é a pessoa física em si. Né? Tá? Então, esse é um ponto muito importante, que aí eu tenho que começar a trabalhar, adotar medidas para poder ter controle sobre o acesso a essas informações. Tá? Ok. Então, onde que nós começamos falando um pouco sobre o senha segura, onde que ele pode estar
auxiliando nesse sentido. Ou seja, o primeiro ponto é reforçar a questão das senhas, né? Então, senhas únicas, senhas fortes, automatizando a troca periódica dessas senhas, tá? Restringir acesso às credenciais baseadas em papéis e responsabilidades, ou seja, eu vou poder vou liberar acesso a essas bases de dados somente daquelas pessoas que realmente necessitam ter acesso a isso, tá? E eu posso estar trabalhando também com o workflow de acesso, ou seja, alguém ter, a partir do momento que um usuário vai tentar acessar uma base de dados, eu posso solicitar que seja liberado pelo administrador, ou pelo superior dele, a liberação para esse acesso através do workflow de senhas, né? Auditar os acessos, esse acho que esse é um ponto bem importante, vocês depois vão estar vendo a demonstração da solução. Vocês vão ver que a solução permite auditar todos os acessos aos servidores, tá? Então isso é um ponto bem importante, porque até esse caso, vocês têm uma grande preocupação, até pelo Senha Segura ser um produto nacional, foi trabalhar nessa auditoria, algo que pudesse ser usado pela legislação brasileira, né? Então, todas as gravações, elas têm essa possibilidade de vocês depois, caso precisar utilizar judicialmente, elas já estão em compliance com o que a legislação brasileira solicita, tá? Outro ponto importante na solução é que para quem tem aqueles sistemas legados lá, que tem as senhas e scripts dentro do código-fonte, o Senha Segura possibilita, através de API, eu eliminasse essa senha de dentro do código-fonte e o sistema que vocês têm vai solicitar ao cofre de senhas a senha toda vez que você tem um acesso. Então, aquele programador ou o analista, ele não vai ter a senha de acesso ao banco de dados ou assim por diante. Isso vai estar dentro do cofre de senha, né? Garantir, ou seja, acesso ao sistema sem revelar a senha do usuário. Então, isso é importante, né? Reforçar o controle de acesso rígido para terceiros e monitorar essas atividades. Então, vocês podem também estar trabalhando no sentido de terceiros que dão manutenção ou suporte ao sistema de vocês. Eles vão acessar através do cofre de senhas e o cofre de senhas vai estar monitorando todos esses acessos que eles vão ter feito. Então, ali tem dois pontos importantes, a questão da auditoria, mas também para a questão de se precisar utilizar posteriormente para algum treinamento, vamos supor, o cara acessou o Firewall lá, o que ele fez no Firewall? Eu posso estar utilizando também esses vídeos para treinar minha equipe para dar manutenção e suporte às minhas soluções, né? Estabelecer controles para monitorar sessões de acesso privilegiados e ativos de TI críticos. Então, além da base de dados, aí nós falamos também de outros ativos de TI que eu posso estar fazendo isso, né? E gravar todas as sessões para fim de rastreamento e auditoria, tá? Então, vocês vão ver que na ferramenta todos os acessos eles são gravados e monitorados, tá? Então, aqui um pouco do fluxo de como isso funciona. O usuário não acessa mais os servidores diretamente. Quando eu estou falando, nós não estamos falando só de servidores, vocês podem ver que também tem a questão de redes sociais, ele pode ser usado também. Então, aqui esse é um outro ponto importante. Por exemplo, o pessoal do marketing lá que tem acesso às redes sociais da empresa, ele não precisa ter o acesso à senha do Facebook, por exemplo. Ele vai poder acessar via cofre de senhas, acessar essa aplicação sem saber a senha. Então, por exemplo, se ele for demitido ou sair da empresa, ele não vai correr o risco de ele fora da empresa acessar a rede social e publicar algo indevido, né? Então, ele trabalha, o usuário vai fazer acesso ao cofre e a partir do cofre que ele vai acessar os serviços que ele quiser, desde servidores, redes sociais, nuvem, por exemplo, lá, se eu tenho servidores na AWS, Azure, eu posso acessar através do cofre e todos esses acessos são auditados. Isso é um ponto bem importante. Outra coisa, eu posso liberar simplesmente acesso a uma única aplicação. Por exemplo, o cara vai ter acesso somente ao software que gerencia o banco de dados. Então, ele não vai ter acesso ao sistema operacional do servidor, mas sim somente a console, onde ele vai ter acesso somente ao banco de dados. Tá? Então, esse é um outro ponto interessante. Uma outra solução que ele consegue entregar, é a parte do Senha Segura Go, ou seja, para aquelas aplicações, é a única situação onde eu vou ter que instalar um agente na minha estação de trabalho. Tá? Que é aquelas situações onde eu tenho aplicativos que rodam como superusuário, como privilégios de administrador da máquina, né? O que acontece? Isso possibilita o usuário poder instalar programas, ou possibilita um vírus, por exemplo, que tem acesso a esse computador, ele poder até, muitas vezes, habilitar o antivírus, porque ele sobe privilégios como administrador. Tá? Então, com o Senha Segura Go,
o que vai acontecer? O Senha Segura Go que vai solicitar senhas para o cofre de senhas e o usuário vai poder estar rodando como usuário comum. Então, quando for acessar aquela aplicação, aquela aplicação especificamente vai ser escalonada como uma aplicação que roda como admin da máquina, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Depois vamos ver, tá vendo na demonstração também como funciona isso. Tá? Bom, voltando um pouco ao LGPD, então, alguns artigos aí que o Senha Segura pode estar nos auxiliando a atender como compliance, né? Então, o artigo 6 ali que fala as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios, tá? Então, com o Senha Segura, eu vou ter acessos monitorados em todos os meus servidores. Então, eu vou poder estar passando, caso tenha algum incidente, tá? Por uma informação que, de repente, não foi o meu usuário que fez aquilo, não foi o meu operador do sistema que fez aquilo, e sim foi algum incidente externo, tá? Então, com esse monitoramento, ele me permite estar tendo provas para poder ser usado em caso de algum incidente, tá? Até a questão de justificativa de por que aconteceu, além de eu estar utilizando boas práticas. Então, com o Senha Segura, eu consigo atender vários artigos aí da lei, tá? Porque vai desde a questão de quando o agente solicitar, caso aconteça um incidente, ele vai solicitar relatórios que possam comprovar como aquele incidente ocorreu. Com o Senha Segura, se foi algum incidente de acesso a servidor ou alguma coisa nesse sentido, eu vou ter gravado todos os logs e todas as ações dos usuários. Tá? Então, aqui depois nós vamos estar disponibilizando para vocês também essa apresentação, para vocês poderem estar conhecendo um pouco mais da ferramenta. Tá? Bom, eu vou passar agora para o Guilherme, aí, que vai apresentar para vocês na parte mais prática aí da solução. Tá? E qualquer dúvida que você tiver aí no final, podemos estar esclarecendo. Então, só acho que eu vou parar o meu compartilhamento aqui. Só um pouquinho aqui, que eu tenho aqui. Cadê o Guilherme? Ok. Bom dia aí, pessoal. Então, vou mostrar um pouquinho aqui melhor para vocês em relação ao Senha Segura e também explicar um pouco mais sobre a ferramenta, mostrar algumas funcionalidades bem básicas dela aqui, para a gente ter mais uma ideia assim, visual também de como é o funcionamento, de tudo aquilo que o Pacheco ali já explicou para você sobre o funcionamento dela. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela inicial aqui do Senha Segura, para a gente ter uma ideia aí, acho que todo mundo já está visualizando, né? Então, digamos aqui seria o template do Senha Segura, né? Quando ele é uma máquina virtual, ou pode ser um appliance físico também, né? Lá tem essas duas opções. E aqui, no caso, eu estou com uma máquina virtual de laboratório instalada, só mesmo para fazer uns testes aqui. Então, o primeiro momento, vamos aqui do início, né? Você definiu já toda a sua instalação, tudo isso. O primeiro momento, ele cai aqui nessa tela. Para fazer o login, você pode lá criar a entrada no DNS, tudo certo, aqui não tem muito problema. Só vamos pegar aqui o admin e conectar. Como que o Senha Segura pode fazer o discovery aqui para encontrar as credenciais? Ou você pode cadastrar os dispositivos manualmente, né? Vindo na área de dispositivos e adicionando novos dispositivos aqui. Ou então também ele tem um discovery, mas o discovery é importante a gente dizer que ele não age de forma intrusiva, né, na rede. Então, como ele funciona, você, digamos assim, todas as minhas máquinas que eu sei, assim, 90% estarão no domínio daqueles servidores que eu quero gerenciar. Então, você pode
informar para o senha seguro uma credencial de administrador, que vai ter acesso àqueles servidores, e a partir daí ele consegue já gerenciar essa credencial. Então, a parte aqui de inserção manual ela é bem simples, hostname ou URL, se caso for algum outro tipo de acesso, não necessariamente um servidor, né? E além disso, o nome do dispositivo e assim, a forma de conectividade que ele vai ter. Agora percebi que vocês não estavam vendo as mesmas telas que eu aqui. Agora sim. O tipo de dispositivo aqui seria algo bem importante, porque com relação a esses tipos, fabricantes e modelos, é onde você consegue fazer a segmentação dos acessos. Então, o Senha Seguro ele te fornece essa segmentação tanto por grupo, que você pode trazer os grupos do AD, dizendo que determinado grupo acessa determinado tipo de dispositivo, ou mesmo criando grupos locais aqui dentro do próprio sistema. Então, demonstrando aqui, eu tenho nesse equipamento aqui um Linux e um Windows, só para executar a demonstração, né? Então, vamos mostrar aqui como que seria o acesso a partir do senha segura, né? O usuário aqui, no meu caso, como eu estou com a admin, eu tenho todas as opções, né? Mas poderia criar um perfil ali de usuário comum, no qual ele teria acesso apenas às credenciais. Então, ele cairia já direto nessa tela aqui com as credenciais que ele pode ter acesso. Para o senha seguro, existe duas maneiras que ele pode ter contato com a senha. Ou fazendo o acesso direto, que daí ele acessa o dispositivo, mas não tem a posse da senha. Ou então ele também pode visualizar a senha, para caso você tenha alguma falha de conectividade desse dispositivo, você precisa ir até a frente do dispositivo fisicamente acessar, você tem também essa opção. Então, também é interessante aqui que ele já tem esse recurso de contraste, caso você abre e tem alguém atrás de você ali, não necessariamente para visualizar a senha, mas é uma forma mais de segurança. Você abre aqui, coleta a senha e pode usar ela fisicamente ali. Então, vamos realizar um acesso aqui, primeiramente, no Windows aqui. Apenas clicando, no momento algum eu vou informar a senha e ele já vai realizar esse acesso aqui no servidor. No caso aqui é um Windows 10 só de demonstração mesmo. Então, estamos logados aí na máquina virtual, no Windows 10. Podemos aqui fazer um teste aqui só para dessa execução. Interessante também que como o acesso aqui já é gerenciado pelo senha segura, uma das opções aqui que ele faz, ele não te deixa, por exemplo, o usuário desligar aquela máquina, né? Então, mesmo sendo administrador aqui, por dentro do senha segura não existe essa opção, ele já bloqueia essa execução. Então, a opção que eu tenho aqui é sair. Fui desconectado aqui de senha segura daquele Windows 10. Temos aqui um CentOS aqui também, que podemos realizar o mesmo teste.
Então, estamos aqui já por linha de comando. Só para gerar conteúdo aqui. Vamos deixar isso rolando. Interessante, a gente executou aqui, o Pacheco havia comentado antes que todos os acessos são auditados, né? Então eu posso vir aqui na aba de acessos e visualizar as sessões remotas. Ele vai mostrar tanto o que está ativo quanto o que já foi realizado. Então todas essas sessões aqui são sessões gravadas já, gerado em vídeo. O vídeo ele deixa um tamanho bem comprimido, porque ele consegue pegar somente quando existe alguma modificação na tela. Então, aqui temos a nossa conexão mais recente, que é no Linux, e que ela ainda não terminou. Então, como ela não terminou, eu tenho a condição de fazer um stream daquela conexão. Então, eu posso acessar aqui, está aqui rodando o ping que a gente deixou lá de interação. Então, além disso, eu posso, como admin, eu conectei e vi que alguém estava conectado num servidor que não deveria estar e está executando algum comando, algum procedimento que pode ser perigoso, eu posso bloquear a interação dessa pessoa com aquele servidor, né? Assim, eu estou com o mesmo usuário conectado lá, eu não vou conseguir me bloquear. Está corretíssima a ferramenta. Então, eu posso também terminar a sessão daquele usuário, isso então vai funcionar. Sessão interrompida. E se eu acessar aqui, ele vai me dizer você foi desconectado do servidor. Interessante aqui é que ele deixou o vídeo salvo daquela sessão que a gente fez. Agora eu vou usar como exemplo o Windows ali que a gente acessou. Olha só, a gente teve 1 minuto e 40 de vídeo, foi pouco, e 440 KB aqui de vídeo. Então vamos visualizar aqui o que a gente fez. Então foi toda auditada essa sessão. Aqui interessante quando a gente clica, a gente consegue também ver logs da sessão. Então, qual o usuário que foi utilizado, qual que era o IP que ele executou, e ele vai também, se teve alguma interação em eventos, ele vai começar a marcar aqui. E aqui ele trouxe todo o log da sessão em texto, né? Então, system data, digitou lá a senha segura, deu um espaço, backspace, apagou e depois finalizou aquele arquivo, né?
Então, tudo isso fica salvo. Esse log aqui você não consegue editar, apagar ele, nada do gênero. E a questão do vídeo aqui também, como o Pacheco aqui havia comentado, o vídeo ele foi todo construído, essa evidência, de forma que atendesse às normas da legislação brasileira. Então, você não consegue, por exemplo, editar o vídeo, customizar o vídeo de forma alguma, e ele já vem com a marca aqui do senha segura, dizendo a data e tal, quando foi executado toda aquela interação. Além disso, ainda você pode, daí por questão interna, se você utilizar ele como um treinamento, algo assim, você pode gerar o vídeo para download, então ele vai converter aquele vídeo em MP4 e daí você pode utilizar ele da maneira que desejar. Além disso, o Senha Segura entende que uma das dificuldades e um dos empecilhos que se tem é justamente a mudança do hábito dos usuários, né? Então, hoje você é acostumado a acessar um Linux direto via terminal. Então, aqui no Senha Segura você tem também essa mesma opção. Então, tem aqui, a gente pode utilizar o Jump Server deles, que seria, então, a gente pode usar um PUT aqui para realizar essa conexão. Então, eu poderia chamar aqui o endereço do senha segura. Isso aí. Então, aqui seria o usuário do senha segura, então, neste caso, é um admin aqui. Então, aqui eu estaria dentro do Jump Server do senha segura para realizar esse acesso. Se eu der um help aqui, ele vai me mostrar os comandos que eu tenho dentro do Jump Server, e o comando mais utilizado aqui seria o list, que ele vai me listar o servidor que eu poderia ter acesso. Então, aqui basicamente é ssh root arroba 192.168.116.129. Não sei a senha desse usuário root aqui. Estou conectado lá no servidor. E além disso também, aqui eu quis dar o exemplo do Jump Server, né? Mas tem como você executar o parâmetro para que ele conecte direto no servidor, então sem passar pelo Jump Server. O Jump Server aqui foi mais para dar um exemplo, se você tivesse mais servidores e você não tem certeza ali, né, mais nem do IP de qual seria aquele servidor, você pode usar o list, né? Então, estaria conectado via terminal também, sem problema algum. A mesma coisa ocorre aqui para o RDP, né? Então, eu vou conectar em um Windows e eu estou acostumado a sempre usar o meu RDP, eu não quero mudar esse padrão aqui na minha empresa. Pode seguir utilizando também da mesma forma. Aqui eu já estaria passando o comando que eu quero usar, então eu já vou conectar direto no servidor Windows ali. Então vou dar um conectar aqui, ele vai me pedir a senha, então aqui seria o admin do senha segura, né? Colo aqui meu admin, e aqui ele já está ele mesmo preenchendo as informações. Eu não sei a senha deste servidor. Aqui eu devo ter colado a senha do admin errada. Exato.
ele vai conectar aqui no usuário também, acessando diretamente pelo RDP, sem precisar acessar o URL, acessar o browser para fazer essa conexão. Lembrando aqui, só mostrar para você, se a gente vier aqui de novo nos acessos, ele já vai me mostrar esses acessos aqui auditados. Ó. Então tem ali o RDP, como eu não fechei, ele está aqui o usuário salvo e o SSH já foi fechado, mas está ali a conexão também, via Jump Server. Então, em relação ao acesso, seria mais ou menos isso que a gente iria demonstrar. Agora, falar um pouco mais de outras funcionalidades, que vem muito em relação não só ao cofre de senha, mas sim como eles estão promovendo esse termo do PAN Solution, né? Então, não somente a guardar a credencial, mas sim fazer toda uma questão de auditoria. Então, hoje, todo o sistema é construído para auditorias PCI, SOX, e agora a LGPD também vem incluindo aqui nesse pacote. Além disso, ele tem perfis aqui, features que você pode utilizar para certificados, que está vindo aí como um grande diferencial da ferramenta. Então, o que seria a feature de certificados? O Senha Segura hoje, ele consegue via API fazer toda a gestão de certificados da empresa. Então, ele pode, desde a identificação do certificado, saber quem são os donos daquele certificado, qual servidor que ele está publicado, até mesmo chegar num nível de automação que eu posso renovar o certificado, autorizar na certificadora e instalar o certificado novamente no servidor, tudo isso de forma automática. Então, hoje ele já consegue fazer isso via API com algumas certificadoras já. Então, também uma ferramenta aí que vem como um diferencial. Outros diferenciais é que ele já tem hoje o plugin de troca automática de senhas, então você pode fazer automações que toda vez que alguém coletar uma senha de um servidor, como foi o caso que eu fiz ali de visualizar a senha, toda vez que alguém visualizar a senha, assim que terminar aquele processo, que inclusive eu tenho aqui a validade de 1 hora, então, assim que terminar esse processo, ele vai fazer a alteração daquela senha automaticamente. Então, ele vai, a próxima vez que você acessar, tentar acessar com aquela senha já não vai ser mais válida. A parte também aqui do Senha Segura Go, o Pacheco já informou um pouquinho para vocês como é o funcionamento dele. Então, o Senha Segura Go digamos assim, é um mini senha segura lá no endpoint, né? Um agente no qual você pode solicitar quais os tipos de ferramenta que o usuário vai utilizar com a credencial administrador, mas sem que ele conheça essa credencial e sem que ele possa, de maneira irresponsável, ir instalando qualquer tipo de programa nos equipamentos. Então, é um ganho bem grande na questão de segurança, você gerenciar, que a gente sabe que tem muitos programas aí como Receita Federal, coisas assim que meio que exige que você seja o administrador da estação para que possa fazer esse acesso. Parte de DevOps, aí eu não sei se vocês estão muito situados ou já estão utilizando nas empresas de vocês. Hoje o Senha Segura também já consegue estar dentro desse cenário, fazendo a gestão das credenciais justamente dos aplicativos que você vai rodar em um determinado container, coisa assim, tudo isso via API. Então, esse seria um ganho bem grande na segurança, porque hoje, como funciona a grande parte deles, você vai lá, adiciona a credencial num arquivo de texto ou direto num HTML, e aquela credencial vai ficar sendo orquestrada de um lado para o outro sem que você tenha muito controle. Então, hoje ele traz esse nível de segurança também.
Eu acho que em relação aqui à parte de apresentação básica, assim, de funções, seria, seria isso. Acho que eu devolvo aqui pro Pacheco e fico conectado caso vocês tenham mais dúvidas aqui. Estão ouvindo? Tá. Bom, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta aí, se quiserem fazer ou via chat. Até o Rodrigo, acho que já saiu, até o Furlan da Randon, né, que também que já utiliza o Senha Segura, também se colocou à disposição caso precise de alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Hum? Como? Ah, tá. Ah, é verdade, se eu deixar no mudo não vai. Peraí. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, nós vamos estar disponibilizando, como o pessoal então não tem nenhum questionamento, nós vamos estar disponibilizando esse webinar, tá, no nosso site. Se quem quiser estar baixando lá ou visualizando, ou passando esse webinar para alguém. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição, tanto comercial como técnico, para estar fazendo uma nova demonstração da solução, até um POC, caso vocês achem necessário aí, tá? Fiquem bem à vontade aí para estar tirando as suas dúvidas e se quiserem mais informações sobre a ferramenta. Então tá, desejamos a todos aí uma boa semana e até o nosso próximo webinar. Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau.